Então, gente, eu tô fazendo esse vídeo hoje para esclarecer para todo mundo o que que é o meu projeto, na verdade, para explicar melhor o que que seria essa educação parental, o que que é disciplina positiva. Eu divulguei aí para os contatos próximos ontem, né? Um pouquinho mais sobre o Instagram, o meu trabalho, que eu tô começando um projeto incrível, que não é fácil, mas que vai dar tudo certo. E muitas pessoas começaram a me perguntar o que que é isso, o que que exatamente é isso, né? E acho que com o vídeo a gente vai ficar mais claro. Então, assim, primeiro, assim, vamos entender um pouquinho o que que é a disciplina positiva, né? Disciplina, a gente tem um conceito negativo dessa palavra. A gente acha que disciplinar é punir, enfim, é educar a qualquer custo. E não é isso. Se a gente pegar o conceito de disciplina, tem mais a ver com educação, né? Então, a disciplina positiva é uma forma de educar mais respeitosa, né? A gente reconhece a nossa criança como um ser único e todo ser único tem suas vontades, tem as suas próprias escolhas, tem o seu ponto de vista. Então, assim, um conceito bem interessante é o seguinte: primeira coisa, nosso filho nunca vai ser igual a gente, nunca, 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 nem ao vizinho, nem ao primo. Então, a gente aceitando o nosso filho como único, é mais fácil a gente entender que aquele nenenzinho de 1 ano e 6 meses, ele tem escolhas, ele tem vontades, ele pensa, né? E aí é a gente respeitar isso. Uma coisa que eu tento fazer muito, eu venho do mundo corporativo, né? Tô em transição de carreira. Então, é sempre associar a educação do meu filho, o relacionamento dentro da minha casa, com o relacionamento que eu teria com meus colegas de trabalho, né? Porque fica mais fácil a gente ser respeitoso, pra mim. Cada um vai ter que ter o seu. Então, assim, tratar o meu marido como um colega de trabalho, pensar na minha casa, assim, como uma empresa que tem que funcionar, que tem que ter colaboração de todo mundo, né? Então, a gente consegue tratar melhor as pessoas. É triste e chocante isso. Eu sigo a Dai, até coloquei num post aí depois, quem quiser, e ela, num dos seus posts, colocou assim: olha, para lidar com comportamento desafiador, né, ela falou que ela foi professora, então ela aprendeu com o tempo a lidar, né, em situações críticas, difíceis, a respeitar o filho do outro sem poder punir, né? Então a gente não tem essa opção, a gente não foi professor. Então ela fala pra gente tratar o nosso filho como se fosse um filho de um amigo nosso. Isso pra mim foi uma coisa assim reveladora, mas chocante, né? O que que significa, gente? A gente trata as pessoas de fora melhor. Então, assim, tem a ver com muita mudança. Então, voltando aqui pro roteiro, senão estende muito, né? A disciplina positiva tem a ver com ensinar, né? Com compreender, que eu já falei, com obter a colaboração da criança, né? E com uma comunicação clara, né? Até na hora da gente corrigir a criança, tem uma mensagem de amor que a gente está passando por trás disso. Então, por exemplo, quando eu vou corrigir uma rota, né? Falo assim: olha, você está indo no caminho errado, é por aqui. Né? Isso é a correção, tá, galera? Então, assim, até na hora de corrigir, eu tenho que ter certeza que a mensagem que eu quero passar, a mensagem de amor, tá clara. Então, por exemplo, para que a gente corrige um filho, né? Para pensar um pouquinho. Porque eu quero o meu melhor para ele e eu quero que ele seja feliz. Eu prefiro que ele aprenda aqui na minha casa em vez de aprender na rua. Então, quando eu corrijo a minha criança, o que eu tô falando para ela? Olha, eu te amo, tá? Por isso que eu quero teu bem, por isso que eu quero te mostrar qual que é o melhor caminho para você pular etapas, né? E às vezes a gente não passa isso para eles, né? Então é importante ter uma comunicação muito clara, né? E a disciplina positiva, eu falo muito assim, ela é muito simples, gente, é muito simples. São coisinhas do dia a dia. A gente tem mais de 50 ferramentas que são para ser usadas no nosso dia a dia, porém, ela é muito difícil, muito difícil. Por quê? Pelo menos para mim, né? A gente olha para trás, a nossa sociedade, a nossa educação, a gente vem de uma sociedade que vai privilegiar o erro, né? Você faz 10 mil coisas legais, 10 mil coisas que são positivas, você fez uma errada, você vai ser classificada e julgada por aquele erro, né? Ela é incompetente porque ela fez isso, isso e isso, em vez das 90% de acerto que a gente teve. Então a gente olha para o nosso filho, a gente não foca no que ele entrega de positivo pra gente. É mais fácil a gente focar naqueles 10% ali, 15% ali que a gente às vezes não aceita, não gosta, não é que tá errado,
às vezes não aceita, não gosta, não entende, porque não tem a ver com a gente, com os nossos valores, né? Então, assim, quando a gente começa a focar no positivo, a envolver mais, é mais fácil, o resultado é mais gostoso, a educação é mais prazerosa, né? A gente muda a ótica. E nossa sociedade tem essas crenças assim. Então, por exemplo, essa é a gente vem de uma criação onde a punição ela é aceita. Onde você bater e agredir fisicamente um filho é relativizado, né? Ok, o pai dele ama ele, tá batendo para educar. E assim, a gente já tá no nível moral da sociedade que se você vai bater num cachorrinho, se você vai bater numa mulher, alguma coisa assim, as pessoas vão te condenar na rua. Se você vê uma cena dessa, é capaz de todo mundo juntar em volta e falar assim, peraí, para, né? Não é por aí, intervir na situação. Quando é com uma criança, não. E aí a gente tem que pensar, poxa, mas a criança tem 3 vezes menos tamanho do que eu. Ela é indefesa. E o pior, gente, acho que mais dói o coração. Ela olha pra gente como uma pessoa que tem que protegê-la, amá-la. E eu tô agredindo essa criança, né? Então, assim, a nossa sociedade tem essa cultura de punição, de relativizar a punição, de focar em erro, né? De não focar em positivo, de não sermos altruístas, né? A gente tem a mania de pensar na gente primeiro, né, na nossa casa, na nossa família. O meu é o melhor sempre, eu não erro, etc e tal. Meu problema nunca é o mais feio nem nada. Depois na nossa família, a gente não pensa em coletivo. Então a disciplina positiva ela não é fácil porque ela vem mudando paradigmas, vem mudando os nossos paradigmas. Então eu falo assim, um cuidado que eu quero ter, que eu tenho muito com todo mundo é o seguinte: olha, eu não sou especialista. Eu não tô aqui para dar palestra, para ensinar a melhor forma das pessoas fazerem. Eu tô aqui para apoiar, né? Então, acho que já entrando aí um pouquinho nessa educação parental, é ajudar aos pais, é dar suporte, é fornecer mais recursos para ele usar na sua educação, né? Então, seria um pouquinho disso. Então, disciplina positiva, educação mais positiva, respeitosa, né? E tem alguns princípios que a gente tem que falar que eu acho que são fundamentais. Não são princípios, né? São conceitos. Depois a gente passa aí um pouquinho dos princípios mais pra frente, enfim. Então, primeira coisa, a disciplina positiva é gentil e firme, né? É muito difícil. Como ser gentil e firme? É ter um equilíbrio, gente. É muito difícil a gente ter equilíbrio. Mas é aquela coisa que eu faço, que eu falo o tempo todo e que eu tô fazendo também. Hoje eu já me considero assim, eu já considero que eu aprendi muito porque eu consigo identificar uma situação, às vezes desafiadora, e quando eu faço alguma coisa errada, eu consigo identificar que eu errei. E eu consigo saber o que eu tenho que fazer. Eu consigo ter ferramenta e recurso para fazer melhor, para corrigir aquela situação e para continuar na direção certa. Então tem muito a ver com isso, né? A gente se preparar, estudar para ser pai, para correr atrás de recursos nobres, né? Então a gentileza e a firmeza, né? É um equilíbrio entre a permissividade e o autoritarismo, né? A rigidez. Então você tem que ser firme com seus conceitos, com a situação, tá uma situação de perigo, você não vai deixar a criança fazer o que ela quer, você não vai deixar a criança te bater e te agredir, por mais que seja uma criança enérgica, né, do temperamento aí da raiva, que depois a gente fala um pouquinho dos temperamentos, mas é uma classificação que algumas pessoas usam, que tem a criança que tem muita energia, né, que como seria aí o da raiva? Um bebê mais calmo, tranquilo, ele vai chorar mais baixinho, a criança da raiva ela vai chorar mais alto, vai chamar mais atenção, então tem muita energia para gastar. É uma criança que às vezes assim, você não precisa ensinar a bater. Ela tem isso dentro dela, ela aprende sozinha, apesar de nunca ter visto nada, né? Ela se morde, então aquela energia toda, ela tem que ser direcionada para um lado útil, né? E não... Eu já me perdi, tá vendo? É muita coisa. Então, ela tem que ser direcionada para um lado útil, né? Então, a gentileza e a firmeza é um equilíbrio que a gente tem que ter. Não ser firme aliás, ser firme e gentil ao mesmo tempo, né? Porque a gente tem um risco também de quando a gente está começando a aceitar a disciplina positiva, a gente muda um pouquinho, né? A gente para de ser firme, rígido e aí vai para permissividade, é 880. Não.
chegar no equilíbrio, né, da gentileza e firmeza. Então tem coisas que tem que ter limite. Ele tá em situação de perigo, tá mexendo no fogão, não pode fazer, né? E como falar isso? Né? Às vezes, para uma criança de 1 ano, você não vai falar, você vai redirecionar, você vai distrair. Então, esses são os recursos que vêm, né? Para uma criança maior, como você vai falar assim, olha, não mexe no fogão. Ó, no fogão você pode mexer quando você for mais velho, tá bom? Agora você pode mexer no armário de pote. Então, você vai direcionar para o que pode mexer, né? Então, ser firme e gentil ao mesmo tempo. Outro ponto importante, tem resultado em longo prazo, né? Porque, gente, a punição funciona. Não é que ela não funciona, por isso que ela é tão usada. Ela funciona muito bem em curto prazo. Mas qual que é o preço dessa conta, né? São pessoas aí que têm a autoestima comprometida, né? Que isso aí são pesquisas já comprovam muito isso. Então, você pode pesquisar em alguma... Então, são pessoas que no futuro podem ter autoestima comprometida, que elas não se sentem seguras para tomar ação, tomar decisão, que às vezes ela vai precisar de um recurso externo, porque sempre teve uma pessoa falando para ela o que fazer em vez de ativar o raciocínio, em vez de fomentar esse tipo de coisa. Então, assim, a punição funciona sim, gente. Não é que ela não funciona, mas o efeito dela a longo prazo ele é muito ruim, muito, muito ruim. E o efeito, assim, que ela tem, e em curto prazo eu posso até falar que também é ruim, porque quando a gente se altera, quando a gente agride, quando a gente grita, né, agressão verbal que eu tô falando, graças a Deus eu não uso agressão física com meu filho, jamais, né, e tento não usar nenhum tipo de punição, mas a gente fica muito mal, né, às vezes já descontrolei, já gritei, bati na mesa, assim, e na memória eu fiquei mal o dia inteiro, chorando. Então, assim, esse sentimento nosso do depois já é um filtro pra falar assim, olha, tá errado, não é por esse caminho. Porque quando a gente tá agindo focado na nossa intuição, na nossa natureza interna, que é boa, que é bacana, assim, a gente fica tranquilo com as nossas decisões, né? Então, assim, e quando isso acontece, gente, quando a gente errar é comum, tá? Não tem problema nenhum errar. Nossa sociedade tem essa cultura de que o erro é ruim, mas não é, né? O que é o erro? São escolhas que a gente faz, correto? E essas escolhas nem sempre são assertivas, mas se eu não escolher, se eu não tentar várias vezes, eu não vou aprender a fazer, né? Se eu tiver medo de errar, eu não vou ter ânimo, eu não vou correr atrás dos meus sonhos, eu não vou correr atrás de ser criativa, eu vou ficar esperando e sendo uma profissional, por exemplo, que vai ouvir o que seu chefe fala, o que seu líder fala e fazer, não vai criticar, que não vai ser criativa, que não vai buscar soluções, que não vai ter visão sistêmica. Por quê, gente? Porque eu tenho medo de errar. Então, outra coisa que a gente tem que quebrar muito forte, né? O erro é positivo, né? Por quê? Porque vem de uma escolha, vem de uma tentativa. E é bom a gente fomentar isso, né? Então, assim, a gente tem que saber o que fazer até quando a gente erra, né? Até quando a gente erra. Então, tem a parte de pedir desculpa, né? E pedir desculpa não é só falar desculpa, assim, pronto, né? É reconhecer, é conversar com a criança, falar que você não quer errar. Então, assim, tem até ferramenta para pedir desculpa também, para orientar, né, como é que funcionaria isso. Outra coisa, então, se é gentil e firme ao mesmo tempo, se é a longo prazo, né, se é efetiva em longo prazo, se a gente está ensinando alguma coisa útil para essa criança, gente. Não adianta, assim, toda vez que eu tiver um comportamento, se eu tiver dúvida, o que eu vou me perguntar? Assim, gente, o que eu tô ensinando para essa criança? Eu tô ensinando alguma habilidade social? Alguma habilidade de vida? Tô ensinando alguma coisa que ela vai levar pro resto da vida? Se não, gente, tá errado, né? Tô ensinando ela a ser responsável, assumir a responsabilidade pelas suas escolhas. Tô ensinando para ela pedir desculpa quando ela erra. Tô ensinando para ela ser altruísta, né? Preocupar com os outros. Tô ensinando para ela resolver problema sozinha, ou tem sempre a mamãe ali para ajudar. Então, tô ensinando algo útil para ela, para a vida dela, né? Outra coisa também que é importante, outro ponto. A disciplina positiva, ela se preocupa muito com
com o senso de importância e de aceitação. Então, assim, Adler, que é um dos pensadores aí que a Janinel se baseou, depois a gente fala disso um pouquinho, ele fala que tem os sensos primários, que todo ser humano tem essa necessidade. Qual que é ela? A necessidade de se sentir útil e importante. Então, na nossa sociedade antiga, pós-guerra, 45, vamos pensar lá, as crianças tinham esse senso de utilidade de forma muito fácil, não é verdade? Porque elas trabalhavam, elas contribuíam financeiramente para a renda da casa, do lar. E isso trazia para elas um senso de utilidade, né? Mas também conviviam com permissividade, entre outras coisas. Não estou aqui defendendo o trabalho infantil, não. O que acontece? Qual foi o problema? A mulher parou de ser permissiva, né? Se envolveu no mercado de trabalho, ótimo, ponto muito positivo. As crianças pararam de ter aquela obediência cega, por isso, modelos que ela tinha em casa é a mãe. Se a mãe parou de ser permissiva, não obedece cegamente, ela começa a modelar outras coisas, né? Então, a criança recebe outras informações positivas. Só que ela parou de trabalhar, né? E tudo bem, isso é ótimo, mas parou de trabalhar, o que veio em troca? Então, o que foi o problema que foi gerado com isso, né? Que a gente precisa resolver. As crianças hoje, elas são... não se sentem úteis às vezes porque elas recebem tudo de mão beijada. Não tem esforço por trás disso. Então, cabe a nós, pais, desenvolver junto com os cuidadores, se é babá, se é escolinha, se é avó, um ambiente saudável para ela treinar, para ela testar, para ela desenvolver suas habilidades, se sentir útil, né? É normal toda criança estiver passando pano, quer passar pano. Claro, ela sabe que isso é importante, que isso funciona para todo mundo e ela vai querer fazer, ela vai querer te ajudar, ela vai querer estar envolvida com isso. Então, essa responsabilidade da gente proporcionar um ambiente onde ela se sinta útil, né? Muito cuidado também, assim, vai ajudar ali a fazer um bolo, ela vai mexer no ovo, ela vai quebrar o ovo, ela vai sujar você, sujar a casa, ela não vai fazer bem feito, olha aí a tentativa, se ela não tentar, treinar, não vai, ela não vai aprender a fazer um bolo bem feito um dia, né? Mas tem toda uma construção ali de um ser atrás dessa ação. Então não vamos ter expectativa alta e vamos respeitar o esforço dela. Ela tá tentando, você colocou ela para te ajudar numa tarefa de casa ali, beleza, que legal. Então, assim, valoriza isso. Às vezes você vai ter que corrigir a tarefa, agradece ela, nossa, bom trabalho, você ajudou demais a mamãe, etc. E aí quando afasta ela um pouquinho e tal, tempera o que tem que temperar, coloca o que faltou, né? Conversa, assim, uma forma de encorajar a criança, né? Então, a gente precisa de passar, que nosso ambiente forneça essa possibilidade dela se sentir aceita, de se sentir importante. Todo mundo precisa disso, gente. E outra coisa que eu não falei, a disciplina positiva não é só para criança, não. Tem para casais, tem, enfim, é para relacionamento, sabe? Meu foco hoje é criança, né? Mas vocês vão ver que os conceitos a gente aplica com o nosso marido, com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho, enfim. E um outro é se a gente está encorajando a autoestima e o poder pessoal, né? Dessas crianças, desse adolescente, que tem a ver com isso. Se a gente está encorajando o senso de capacidade das nossas crianças, né? Quando a gente começa a entender que o erro ele tem que existir, porque minha criança tem que tentar, até ela conseguir, até ela aprender, né? A gente vê isso como uma forma de positiva, a gente vai achar ferramentas para motivar, para capacitar mais, vai ter lógica, né? Eu mudar esse paradigma. João acordou, gente, eu tô aqui olhando o que eu tenho que passar para vocês e já com a cabeça lá em pegá-lo, né? Então, assim, a educação parental, eu não sou especialista, o nosso objetivo é apoiar, é trazer ferramentas para ajudar os pais no dia a dia. A disciplina positiva é no dia a dia, são pequenas coisas, né? Então, por exemplo, é a forma de falar, a energia que você tá passando. Uma coisa assim que eu uso muito aqui em casa, em vez de falar assim, filho, vai escovar dente, né? Filho, o que a gente faz depois do almoço? A gente escova dente? O que a gente faz antes do almoço? A gente lava as mãos? Falar o que pode fazer, filho, o fogão não. Em vez de falar isso, filho, o fogão você vai mexer um dia, quando você estiver mais velho. Agora é só mamãe, tá bom? Vamos brincar lá no armário de pote.
enfim, redirecionando. Então são coisas assim, errar, pedir desculpa, né? Buscar a colaboração dela nas atividades, em tudo, em vez de exigir. Então assim, é muito simples, eu falo, é dia a dia, mas tem a ver com a nossa mudança interna. Por isso que é difícil. A gente muda. A partir do momento que a gente muda, nosso filho muda também. E a disciplina positiva vem com esse olhar de ensinar, né, de forma respeitosa, porque vai entregar, né, para a sociedade um adulto autoconfiante, autoconsciente, responsável, né, com todas essas características que a gente quer pro nosso filho, essas características positivas, né? E é isso, né? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho de tudo isso. Eu tô tentando olhar aqui para ver se tem alguma outra coisa que eu não passei. E é importante, assim, essa filosofia que se entende, que se aborda e que você traz para dentro da sua casa, pro seu dia a dia, pro seu relacionamento, pro seu trabalho, que é a disciplina positiva, ela... Quando a gente trata as crianças melhores, quando a gente escuta, ela tá mais disposta a ouvir, ela não é a gente tratar o mau comportamento. Quando a gente tem 100% assim um ambiente mais gentil, de teste e tal, a ideia é não ter o mau comportamento dentro da sua casa. Uma criança que se sente útil, que se sente aceita, ela não tem por que se comportar mal, entendeu? Então, se a gente já o João tá sendo criado dentro dessa filosofia, né? Erro pra caramba. Corrijo, muda a rota, vamos, falo com ele. Então, assim, o João tá sendo 100% dentro dessa mudança. Mas tem muita gente que não. Então, assim, existe um mau comportamento. E aí, o que tem que ser feito? Gente, não funciona tratar o mau comportamento. Não funciona. Você tá tratando a ponta do iceberg, mas por baixo disso tem muita coisa. Então, o mau comportamento, ele é um código que tem que ser decifrado. Por que a minha criança está agindo assim? Possivelmente ela não se sente aceita e importante, né? E tá manifestando isso de várias formas, falando com o pai dela, olha, pai, mãe, chamando a atenção, falando assim, não tá... É a forma que ela tem de se comunicar, é a forma que ela entende que vai chamar a atenção, né? Então, o mau comportamento é um código, você tem que decifrar esse código do teu filho, isso é seu, com teu filho, peça ajuda profissional se precisar, né? E trate a causa. Então, a ideia da disciplina positiva é a gente educar de forma afetiva. A gente não tem mau comportamento, a gente tem pessoa que vai tentar, que vai acertar às vezes, mas às vezes vai fazer alguma coisa errada, mas vai tentar de novo, porque ela se sente segura para isso, ela sabe que ela vai conseguir um resultado, né? E a longo prazo, um adulto aí responsável, feliz, com uma conexão amorosa, um relacionamento amoroso com os pais, né? E aí, pais ou cuidadores, vamos colocar pai, mãe, tem mãe solteira, enfim, com os cuidadores em geral, né? Pai adotivo, enfim, não tem diferença. Mas com a figura, a referência ali de amor, de ensinamento, de pessoa que supre as suas necessidades fisiológicas, alimentares, enfim. E que respeita esse ser humano pequenininho que merece muito respeito. É um potencial, né, enorme, ele tem um potencial enorme, é um aprendiz com grande potencial, né, gente? Então é isso. Vou lá no João, olhar ele. Espero, assim, ter dado um norte do que é disciplina positiva, é uma maneira mais gentil de se educar, né? Que tem esses parâmetros aí, e de gentileza, firmeza. E educação parental é um suporte que a gente vai dar para os pais, né? A gente vai ter workshops para pais, presenciais. Futuramente, ano que vem, a gente já deve lançar um infoproduto. E tô indo pro lado corporativo também, trabalhar esse conceito de, né, pais ocupados. E aí, como é que eu faço com a minha criança? Como é que eu uso esse tempo para que seja um tempo de qualidade? Então, isso vai ser um pouco um produto mais voltado aí pro corporativo, mas que a gente vai abordar também. Enfim, adoro voluntariado, sou escoteira, tô afastada agora, né? A gente não tá tendo movimento, mas trabalho com campanha do quilo. Então, uma vertente para mim, quando eu escrevi esse projeto, é trabalhar com voluntariado. Então, quem souber, na igreja, no grupo de amigos, ou tiver assim, olha, Dani, acho que vai ser bacana, lá eles estão precisando de ter essa visão, então me manda que eu vou avaliar o projeto.
E é isso, gente. A missão maior é disseminar o máximo possível esse conceito, né? Então, assim, pra vocês entenderem como é que é. Eu não tenho concorrentes na internet, né? Eu tenho companheiras de luta que estão ali passando a mensagem pra gente entregar para as próximas gerações, geração do meu filho, ou os filhos dele, que eles não tenham noção do que foi uma educação punitiva, tá bom? Então, beijo pra vocês e vamos junto, né? Vamos lá aprender junto.